Dizem que o ocidente da África é um caldeirão de histórias, onde cada árvore e cada riacho guarda um conto transmitido de geração em geração. Em Gana, a tradição oral é tão rica quanto suas florestas densas, e entre os espíritos, ancestrais e divindades, há uma figura que se destaca pela sua astúcia e imprevisibilidade: Anansi, o deus aranha. Ele é o criador de histórias, o trapaceiro divino, um ser que desafia os grandes e ensina lições através de sua inteligência, por vezes cruel. Mas, e se a astúcia de Anansi se transformasse em uma maldição, uma presença que tece não apenas contos, mas também destinos sombrios? E é em uma vila isolada, escondida nas profundezas da floresta de Cacum, que a linha entre o mito e a realidade se torna perigosamente tênue. Diário de campo, entrada de 22 de abril. Chegamos à vila de Aburi, uma pequena comunidade em Gana, para minha pesquisa sobre a influência do folclore local na agricultura sustentável. As histórias de Anansi são onipresentes aqui. Eles o reverenciam e o temem. Os anciãos falam sobre sua capacidade de enredar a vida das pessoas. Folclore, claro, mas há uma teia invisível aqui que me faz sentir observada. A doutora Lena Azante, uma etnobotânica respeitada da Universidade de Gana, era uma mulher de ciência, com uma mente afiada e uma lógica inabalável. Ela havia retornado à sua terra natal para este projeto, buscando conexões entre as práticas agrícolas e as crenças culturais. Seu assistente, Kwame, um jovem estudante de antropologia, estava visivelmente apreensivo. Ele havia crescido com os contos de Anansi, sobre como o deus aranha podia conceder sabedoria, mas também tecer ilusões e pesadelos para aqueles que o desrespeitassem ou fossem gananciosos. Os primeiros dias da pesquisa transcorreram sem maiores problemas. A equipe de Lena estava documentando espécies vegetais e entrevistando os agricultores locais. Mas Kwame se tornava cada vez mais inquieto. Ele sentia uma presença na floresta, um cheiro de terra molhada e algo doce, quase enjoativo, que os fazia tremer. Ele ouvia sussurros no ar denso da floresta, vozes que pareciam zombar dele, vindas das profundezas das árvores. Lena tentava ignorar, atribuindo à sua própria imaginação a pressão do trabalho e as histórias que permeavam o ambiente. Mas os fenômenos se intensificaram, ferramentas desapareciam de seus kits e reapareciam em locais estranhos, cobertas por uma fina camada de seda esbranquiçada, quase invisível. As fogueiras do acampamento pareciam atrair aranhas de tamanhos incomuns, e à noite, Lena começou a ouvir um som peculiar, um tipo de tic-tac ritmado, como se algo estivesse descendo muito perto de sua barraca. Uma madrugada, Lena foi despertada por um cheiro forte e estranho, mofo, terra e algo mais indescritível que a fez sentir um calafrio. Ela se levantou, acendeu sua lanterna e viu uma teia de aranha gigantesca e brilhante cobria a entrada de sua barraca. Não era uma teia comum, era intrincada, com padrões que pareciam mudar e ondular, e no centro uma aranha enorme, do tamanho de um punho, com olhos brilhantes e multifacetados. Parecia observá-la. A tensão no acampamento cresceu. Os aldeões evitavam se aproximar, falando de sinais de Anansi e da necessidade
quantidade de oferendas. Lena, porém, tentava manter sua postura científica, atribuindo os eventos a espécies de aranhas incomuns ou ao estresse da expedição. Mas a dúvida, como uma teia pegajosa, começava a enroscar-se em sua mente. Uma tarde, enquanto Lena investigava uma trilha na floresta, ela ouviu um grito abafado. Ela correu, o coração batendo forte. Kwame estava parado, pálido, com os olhos arregalados, apontando para uma árvore enorme. A teia, ela está se movendo e eu ouvi vozes. Ele está aqui. O que Kwame havia visto não era uma ilusão. A teia gigante na árvore parecia pulsar, e do seu centro um sussurro emergiu, direcionado a Lena. Palavras em um dialeto antigo que ela, por um instante, compreendeu. Era Anansi, chamando-a. Lena começou a ter pesadelos vívidos. Sonhava com Anansi, não como uma aranha, mas como uma figura humanoide de pele escura e brilhante, com vários olhos que a observavam e mãos que teciam incessantemente. Ele falava em enigmas, sobre segredos que ela buscava, mas que tinham um preço. A dúvida sobre sua própria sanidade a corroía. Estava o cansaço a levando à loucura, ou a lenda era mais real do que ela podia aceitar? Os incidentes no acampamento se tornaram mais frequentes e violentos. Objetos eram arremessados para fora das barracas. As fogueiras se apagavam sem explicação, e os sussurros se transformaram em risos e gemidos distantes, vindos de todas as direções. Kwame, agora em estado de pânico constante, implorava para que Lena suspendesse a expedição. Ele sentia que Anansi não queria apenas afugentá-los, mas enredá-los uma noite, enquanto a equipe estava reunida ao redor de uma fogueira precária. As luzes de suas lanternas começaram a piscar. A escuridão total, o cheiro de mofo e algo podre inundou o ar. Gritos, sons de luta, de algo sendo arrastado, de teias se rompendo. Lena e Kwame se abraçaram, tremendo, enquanto o caos se desenrolava ao redor deles. Vozes agonizantes se misturavam a risos dementes e farfalhantes. Quando as luzes voltaram, alguns minutos depois, o cenário era de horror. A equipe estava espalhada pelo chão, alguns inconscientes, outros tremendo incontrolavelmente. Um dos pesquisadores estava desaparecido. No chão, perto de onde ele estava, havia uma teia gigantesca, esbranquiçada e pegajosa, que parecia brilhar fracamente. E na teia, um pequeno pacote, amarrado com fios de seda. Um artefato antigo, uma estatueta de ouro em forma de aranha. O doutor, Lena e Kwame, apesar do trauma, estavam ilesos, mas eles sabiam o que havia acontecido. O acampamento foi abandonado. A pesquisa foi suspensa indefinidamente. Nenhuma explicação foi dada para o desaparecimento do pesquisador, e as autoridades locais concluíram que ele provavelmente se perdeu na floresta. Mas Lena e Kwame sabiam a verdade. Eles haviam presenciado a astúcia e a fúria de Anansi, o deus aranha. Hoje, a vila de Apuri e as profundezas da floresta de Cacum permanecem um lugar onde poucos se atrevem a ir desacompanhados. Dizem que, nas noites sem lua, quando o vento uiva entre as árvores, ainda se pode ouvir o riso seco e farfalhante de Anansi, tecendo novas histórias e novos destinos. E o cheiro de orvalho e algo doce, quase enjoativo, paira no ar. Um lembrete constante do preço de desafiar o que jaz adormecido.
Você acredita que as lendas são apenas histórias antigas? Ou que algumas entidades, como a Nancy, ainda tecem seus enredos em nossas vidas? O que você faria se sentisse que sua própria vida está sendo manipulada por uma força invisível?